Oh, alaite de debrecassuri me clama nábias. Oh, aleluia. Adorado eres em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Aleluia. Eu invito os irmãos a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo. Aleluia. Êxodo é o segundo livro pela Bíblia, também mais difícil de encontrar. Êxodo capítulo 16, verso de número 31. Glória a Deus. Estamos felizes com a presença de alguns irmãos. Está com nós aqui o irmão José Maria Runo. É o irmão, não? Óbvio que está ao lado do irmão Henrique. E também estamos felizes com a presença do jovem de Kemuel Ramos, filho do pastor Moisés. Amém? Vindo de Brasília esta semana. E o irmão José Maria de Colômbia. Vamos sobre os pés, irmão, para que a igreja possa conhecer os irmãos. Amém? O que diremos desses jovens? Sean bienvenidos en el nombre de Jesús. Jesucristo le ama y nosotros también. Aleluya. Glória a Deus. Amém. Deus bendiga os irmãos. Glória a Jesus. Feliz, vamos apresentar por última vez, porque vimos e irmão Diego não estava presente, não? Os amigos, o resto do irmão Diego, irmão Miguel e irmão José. Miguel de Portugal, José Guatemala. Amém? Queremos nossos irmãos. Bem-vindos em nome de Jesus. Jesus Cristo vos ama e nós outros Amém. também. Glória a Deus. Amém, irmão? Já não vou Aleluia. apresentar mais. Vale? Já somos Glória a Jesus. pela casa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Essa igreja é uma igreja de jovens. Todos jovens. Aqui não há nada mais de 100 anos. Todos menos de 100 anos. Uma igreja de jovens. E por falar de ser jovem de manhã, não é maneira? Nosso culto. Jovens. Culto de jovens manhã. Quem é jovem aqui? Levante a mão. Glória a Jesus. Amém. Todos jovens. Nada aqui tem menos de 100, mais de 100 anos. Todos são jovens. Aleluia. Glória a Deus. Então, amanhã culto dos jovens. Estamos todos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Esse é do capítulo de número 16, verso de número 31. Os irmãos que não sabiam, pastor Moisés, ali atrás da vontade, é isso, pastor Moisés, a semana depois a Rosilene, eles estão mudaram aqui para Lalim, não? Ou seja, Agolada, Lalim, todas as partes do mesmo sítio. Amém, irmãos? Muito seca, gente. E para nós é uma alegria muito grande recebê-los aqui. O pastor Moisés já comemorou com nós há 2 anos, mesmo vivendo aqui em Madrid, e a hora está mais cerca aqui. Amém? Glória a Jesus. Esse é do capítulo 16, verso 31. Todos encontrados em glória a Jesus? Aleluia. Quem não encontrou, diga misericórdia a Jesus. Todos encontraram. Vamos lá. E na casa de Israel lo chamou maná, e era como semilla de culantro branco, e seu sabor como de hojuelas com mel. E dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado. Llena gomer de él y guárdalo para vuestros descendentes, a fim de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, quando yo os saqué de la tierra del Egipto. E dijo Moisés a Arão: toma uma vasija e põe em ella gomer de maná, e põe-lo delante de Jehová, para que seja guardado para vuestras
vuestros descendentes. E harão-lo pulso delante dele testemunho para guardá-lo, como Jeová lo mandou a Moisés. Assim comeram os hijos de Israel maná 40 anos, hasta que chegaram à terra habitada. Maná comeram hasta que chegaram a los limites de la tierra de Canaã. E gomer es la 10ª parte de efa. Glória a Jesus. Podem sentar todos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém, irmãos? É maravilhoso estarmos aqui na presença de Deus para juntos estudarmos a palavra do Senhor e adorarmos a Cristo. Eu orava a Deus pedindo ao Senhor uma palavra para falar nossos corações, e o Espírito Santo puso o tema alimento espiritual. Quantos entenderam? Repita comigo: alimento espiritual. Glória a Jesus. Nós outros necessitamos de alimento espiritual para nossas vidas. Sabemos que nós outros somos compostos de 3 elementos: espírito, alma e corpo. Glória a Jesus. E às vezes nós outros pensamos, ou muitos acreditam que nós outros somos um corpo que temos uma alma e um espírito. Pero em realidade é ao contrário. Nós outros somos um espírito que temos um corpo. Amém, irmãos? E vemos que para Deus, às vezes nós outros damos mais valor, mas quando se trata de necessidades e de satisfazer as necessidades, nossa preocupação é mais com o corpo que com a alma e com o espírito. Em se tratando de salvação ou de reino de Deus, a preocupação da grande maioria é só com o espírito. E aí não dá muita importância para o corpo, porque creem que o corpo não vai entrar no céu, Deus só quer o coração. Então a preocupação é com o que está dentro. Fora, Deus não está interessado no que está afuera ou lá, o corpo. Vemos um texto, este texto é um texto clave, de 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, verso de número 23, que diz o Espírito Santo por meio de Pablo, que o Senhor vosso Deus vos santifica em todo, de maneira que vosso espírito, alma e corpo seja conservado, irrepreensível, para a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo não vai arrebatar somente o alma. Cristo também não vai arrebatar solo o espírito. Glória a Deus. Como também não vai arrebatar solo o corpo. É tão verdade que Deus se importa tanto com o espírito, alma e corpo, que em la venida de Cristo, conforme escreve Daniel capítulo 12, versículo 2, Pablo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13 e 14, o Espírito Santo ressuscitará os mortos, os que morreram em Cristo Jesus. Se o corpo não for importante para Deus, não teria sentido a ressurreição de los mortos em Cristo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então serão ressuscitados, porque tanto o espírito, alma e corpo são importantíssimos para Deus. E quando Deus, por meio do Espírito Santo, atua a obra da santificação em um cristiano, essa santificação é em el espírito, em el alma e em el corpo também. Agora, em tratando-se de necessidades espirituais ou necessidade de alimentos espirituais, é importante sabermos que não só, por exemplo, o corpo necessita de alimentos. Se eu perguntar aqui, pode ser que tu, irmãos aqui, que já comeu 5 vezes hoje.
Ou quem sabe a irmã que pode dizer: mira pastor, eu comia o dia todo, eu não trabalhei hoje, eu saía, volvia e comia, saía, volvia e comia outra vez, e tal. Uns comeu 3 vezes, outro 2 vezes, outro 1 vez. Mas eu creio que nada aqui quedou sem comer hoje. Quem aqui hoje não comeu nada hasta agora? Levante a mão. E nem água bebeu, a não ser se estiver em um compromisso com Deus, em um ayuno. Se não for isto, come, bebe. Essa não é, irmãos. Todos os momentos vai na neveira para saltar a neveira. Por quê? Preocupando com o corpo. Alguns nem tanta preocupação de manter o corpo, satisfazer o desejo de comer, de alimentar fisicamente. É ou não é? Glória a Jesus. Então, as pessoas realmente muitas vezes trabalham porque há uma necessidade, e a necessidade que as pessoas miram é para o corpo. Come, bebe, dorme, caminham, saem de passeio, enfim, porque vem uma necessidade física e também emocional, uma necessidade almática e emocional, por isso estas coisas. Pero vemos hoje em todo o mundo uma decadência espiritual muito grande. E aí as pessoas miram para o texto de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 12, onde Jesus disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, depende da tradução da Bíblia, de el amor de casi todos esfriará. E aí as pessoas viram para esse texto e mira, isto é cumprimento da palavra. Cristo, ele disse isto, não porque ele deseja ou estava desejando que o amor do povo, dos cristianos, esfriassem para cumprir sua palavra. Não, isso foi uma previsão. Cristo viu que isso sucederia em nossos dias. Agora, eu não posso, não devo esfriar espiritualmente para cumprir esta palavra. Eu não devo, e daí, não vou orar pedindo a Deus para avivar seu povo, porque Ele não vai avivar. Ele deu em sua palavra que nos últimos dias o amor de muitos iam se esfriar. Então não vou estar orando para Deus avivar seu povo, porque isso não vai acontecer. Também não é verdade. Aleluia, porque os 2 últimos sinais da venida de Cristo é o avivamento espiritual. E último, a predicação do evangelho a toda criatura. Por quê, pastor? Porque não vai as pessoas alcançar o mundo com a predicação da palavra sem antes um avivamento. Quem entendeu, diga amém. Amém. Glória a Jesus. Então, são os 2 últimos sinais da segunda venida de Cristo. Agora, Cristo disse que o amor de muitos se ia esfriar porque ele via isto. Cristo, é o Espírito Santo revelado a Cristo. E Cristo, Deus que é onisciente, conhece todas as coisas, é sabedor destas verdades. Agora, nós somos como também servos de Cristo e sabedores de que temos a presença do Espírito Santo, devemos orar e buscar a Deus para avivar nossa vida espiritual. E sabemos também que cada um de nós outros temos uma vida espiritual. Nós outros, o homem não é só o corpo, é ser humano, não é só o corpo, como eu disse aos irmãos, é espiritual, não é corpo. Agora, o espírito tem uma necessidade tão grande de alimento como tem nossos corpos. Quem entendeu, diga amém? Amém. Pero tudo que é ser humano realmente é para satisfazer as necessidades físicas. Eu, às vezes, nem necessito de um sapato novo, não? Já temos que comprar um sapato novo, nem necessita de um pantalão. Eu vou comprar um pantalão. Então estou andando na casa, de repente miro para a vitrine, veio um pantalão, ou uma farda, ou o que seja, e vou mirar. Não, mira, eu não vou comprar, porque não necessito. Vou só mirar o preço. De repente está saindo da tenda com... Amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória não é misericórdia, não é, irmãos? Então, porque as pessoas sentem esta necessidade de alimento. Eu sempre digo aos irmãos: se tu não quer comprar coisas sem necessidade, quando entra no supermercado, não entra no supermercado com hambre. Primeiro coma em casa e depois que comer, tu vai ao supermercado. Porque se entrar no supermercado com hambre, compra as coisas que necessita e o que não necessita.
Estão llenos na barriga e depois vão ao supermercado. E alguns bichos na barriga llena compram coisas que às vezes não necessitam, não, irmãos? Então, por quê? Porque visa satisfazer as necessidades físicas. Mas nós devemos ter em mente, irmãos, que assim como preocupamos em satisfazer as necessidades físicas, em alimentar nosso corpo, nós outros necessitamos alimentar também nosso espírito. Glória a Deus. Se o homem queda sem comer, sem beber, é porque ele está enfermo, e isso leva à morte. E no aspecto espiritual, satisfazer os desejos físicos não ajuda nosso espírito. Pensarmos só em nossa matéria física, nós não temos que trabalhar porque temos necessidades físicas, temos que trabalhar. Pero saiba de uma coisa: o ser humano não vive para trabalhar, trabalha para viver. Aleluia! Glória a Deus. Pero assim como nós nos esforçamos para satisfazer os desejos e também as necessidades físicas, devemos esforçar também para satisfazer os desejos e necessidades espirituais. Nosso espírito necessita de um alimento. Israel, segundo a Bíblia Sagrada, quando Deus sacou da escravidão egípcia, segundo alguns teólogos, calcula-se que 3 bilhões de pessoas saíram da escravidão egípcia, ou seja, Deus quitou da escravidão egípcia, e agora eles estavam caminhando rumo à terra que Deus havia prometido, a antiga Canaã e a atual Palestina. É interessante que antes deles começar a caminhada, eles já prepararam alimentações. Não se vê nesse texto na nação de Israel, esta multidão de 3 bilhões de pessoas se preparando espiritualmente. Não se vê eles preocupados com ayuno, com santificar a vida, como viver para agradar a Deus. Não se vê eles demonstrando esta preocupação. A preocupação deles foram preparar alimentos. Prepararam ali massa de trigo, panes, sem levedura para não perder com facilidade. Enfim, eles levaram os cabritos, as cabras, levaram as ovelhas, levaram seus animais, levaram seus mantenimentos. Pero Israel não sabia quantos dias ou meses eles tardariam na caminhada do Egito à Palestina. Pela preocupação deles foram somente com a necessidade física. Depois que eles caminaram cerca de um mês de caminhada, as provisões estavam acabando. Os mantenimentos estavam acabando e eles entraram em desesperação e começaram a preocupar. Mira, acabou o trigo. Parece que veio alguém dizer, mira para o outro, mira, o trigo que eu trago já acabou. É o último foram os panes que preparamos para a cena de hoje. Outros, mira, o que eu tenho mal dá para trás de outros para 10 dias. A preocupação vindo sobre eles. E eles pensaram que eles só estavam preparados no aspecto físico. Quando a pessoa só está preocupado com o físico, diante das necessidades, em vez de orar, ele acha o quê? Murmura, reclama, porque espiritualmente não está preparado para lidar com a situação. Foi isso que levou Israel à murmuração, começaram a quejar e a murmurar, e estava a ponto de pedrear Moisés e Arão.
Eles começaram a acordar do período que eles estiverem. Mira, irmãos, uma pequena prova, às vezes, leva as pessoas a olvidar de los anos de escravidão. Tu já viu pessoas, irmãos, que, por exemplo, antes de servir a Cristo, viviam uma vida escravizada em álcool, drogas, vícios, criminalidade e outras coisas destrutivas em suas vidas, converteu a Cristo, foram liberados por Cristo. Hoje tem casa, coach, saúde, uma vida bebecida por ele, Senhor, e diante de um pequeno problema, olvida tudo que Deus disse na vida dele. Olvida pela miséria que Deus sacou ele, pela escravidão do local, pelo matrimônio destruído, olvida pela vida perdida que Deus livrou ele. Isso é olvida. E começa a querer e murmurar por um problema que está surgindo. Por quê? Porque ele está só alimentando a matéria física e alimentando a alma, ou seja, os sentimentos, as emoções almáticas. Glória a Deus. Por isso não está preparado para lidar com os problemas que surgem. Por isso vem os pensamentos, os desejos e começa a falar. Mira, e já ouvi cristiano dizer assim: mira, antes de eu entregar minha vida a Cristo, como eu estava na vida louca, parece que eu teria mais respeito dentro de casa. Parece que eu tinha mais respeito. A mulher já me respeitava mais. Os filhos parece que respeitavam mais. Quando eu tinha uma vida louca, chegava em casa borracho, querendo romper tudo, parece que eu teria mais moral aqui dentro de casa. E muitos de isso pensando que isso é bueno, é bonito. Isso é señal de que está despreparado espiritualmente. Pablo digo, aleluia, que dele passado dele, ou seja, pela vida de pecado dele, antes de conhecer a Jesus, traía ele vergonha. Quando ele acordava de sua vida passada, ele não acordava com prazer. E aí muitos cristianos que acordam com prazer, porque a um não nasceu de novo. Se mim passado, antes de eu converter a Cristo, se eu conto para os irmãos, tendo prazer nisto, é porque a um falta o novo nascimento. Minha vida antes de converter a Cristo tem que trazer vergonha para mim quando eu me acordo disto. Amém, irmãos? Eu era valente, eu rompia em abraço 2, 3, 4 não aguentava comigo. Não, eu chegava em casa e quando eu chegava na porta, todo me respeitava, buscava loucinhos, estava debaixo da cama. A mulher já chegava arruditando. Isso não é respeito, isso é terror, medo. Aleluia. E esse passado não pode trazer a nós outros hoje como cristiano prazer, tem que trazer vergonha. Não, eu era prostituto, eu era uma pessoa. Não, isso tem que trazer a nós outros vergonha e não prazer. Amém, irmãos? Porque hoje somos uma vida nova, estamos vivendo para agradar a Cristo. O Espírito Santo vive dentro de nós outros. O passado não trai a nós outros, não pode trazer a nós outros prazer. Porque o que desagradava o Espírito Santo no ano passado, hoje não pode nos agradar. É tanto que quando nós outros teremos que contar como testemunho a vida que vivia antes de converter a Cristo, e Cristo nos liberou, devemos contar não como tendo prazer, pero contar como enaltecendo a Cristo. Eu era, hoje não sou mais. Cristo me liberou. Hoje sou uma nova pessoa, penso distinto. Aleluia. E hoje eu luto, eu oro, eu alimento minha vida espiritual, porque não quero volver mais do que era antes. Pero Israel, não isso assim. Um mês de caminhada, faltando e pensando faltar os alimentos, e eles então se a hora e pensaram a querer e a murmurar e acordar do Egito. Eles não acordaram da escravidão. Eles não acordaram da escravidão. Não acordaram quando eles recebiam golpes para trabalhar. Não. Que acordaram? Acordaram de pepino. Mira, pepino, irmão. Acordaram da cebola, pepino, arro, peces. Quem vê, pensa que eles são uns peces de primeira qualidade. Acordaram pela
picanha. Amém, mano? Eles eram escravos. A pior alimentação são pelos escravos. Aleluia. E eles acordaram disto, pero pela escravidão, pelo sofrimento não. Então vocês disseram, mira, melhor era nós outros estarmos em Egito, comendo carne, peixe, cebola, pepino, arco. Que está aqui nesse deserto para morrer de hambre. Pero, mira, eles aún não estavam passando hambre. Os alimentos estavam se acabando. Mira, estava se acabando. Aún tinha, pouquinho, pero tinha. Pero o que eles estavam era mirando para a matéria. Enquanto nós outros estivermos mirando para a matéria, não vamos ver ela espiritual. Enquanto nossa preocupação for só com a matéria física, não vamos conseguir mirar para ela espiritual. Não vamos lograr ver as promessas espirituais de Deus para nós outros. Aleluia. Glória a Jesus. Aún não tinha acabado os alimentos, pero eles viam que estava acabando. Mira, olha, se acabar, onde vamos? Quando é que vamos chegar a Canaã? Em uma semana ou em 5 dias, acaba o alimento. Eles haviam saído do deserto do sul e acabaram de entrar em deserto de Síria. Mira, saímos do deserto, estamos entrando em outro, e o alimento acabou e nem sabemos quando vamos chegar à terra prometida. Aún não teria acabado. Pero eles não via supermercado, não via tenda para vender vestimentas. Por isso eles começaram a murmurar. Paulo disse, nós outros somos guiados por vista, pero por fé. Em 4 textos da Bíblia, Abacuque 2, Romanos 1, Gálatas 11, aleluia, 3:11, Hebreu, capítulo 10, verso de número 28, ensina que o justo viverá por fé. Amém. Não viveremos por vista, pero por fé. Não vemos, não estamos vendo salida, pelo eu não sei, tudo vai terminar bem. Glória a Jesus. Eu não estou vendo alimentos, pero tudo vai terminar bem. O que eu vejo, o que eu escuto são que os dias estão piorando, as coisas estão piorando, estão quedando cada vez mais difícil. Não necessitamos entrar em desespero, porque para a igreja de Cristo todo vai terminar bem. Cristo tem solução para a tua igreja. Cristo virá. Aleluia. Glória a Jesus. Pero nós não podemos ser guiados por vista, pero por fé. Porque é por a fé que viveremos. Aleluia. E então, o povo começou a murmurar, porque eles não conheciam o plano de Deus. Deus em sua presença, obviamente já sabia que Israel iria caminhar por um deserto durante 40 anos. Deus sabia que eles iam murmurar e então deveria caminhar por 40 anos em um deserto. E Deus já tinha tudo planeado. Deus já tinha planeado enviar alimentação para eles. Deus já tinha planeado em fazer com que as vestimentas não quedassem viejas em seus corpos. Deus já tinha em seu plano, Deus já tinha tudo preparado, que o ninho ia crescer e o sapato ia crescer em seus pés. O ninho iria crescer e as vestimentas iam crescer junto com o ninho e não iria quedar rotas suas vestimentas. Tudo já estava preparado no plano de Deus, pero o povo de Israel não sabia. Nós não sabemos o plano de Deus, pero nem necessitamos saber. O que nós necessitamos saber é que Deus tem uma saída para nós outros. Deus tem uma vitória para a sua igreja. Ele viu que seu povo não
perecerá. E eu não sei o que ele exatamente vai fazer, mas eu sei que Deus tem algo para seu povo, e seu povo não vai perecer. Devemos permanecer crendo e em nome poderoso do Senhor Jeová. Quem entendeu, levante a mão e glorifique o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Israel era para simplesmente confiar em Senhor. E Deus sempre provoca isso em nós outros. Deus quer que nós outros sentimos totalmente dependentes de Deus. E ele percebe murmurar, queria carne, eu digo, mira, tudo que ele carne, eu vou dar carne para vosotros. Deus disse, através do vento oriental, surgir, codornas, vindo do mar. Olha interessante, o mar, nunca vi dizer que o mar produz algum tipo de ave. Nunca ave que vem de lago e tal, são pinguim. Pero, codornas, mar produzir codornas. Eles estão falando de Deus, Deus faz o que queira. Amém, irmãos? E ele isso, aleluia, alimentou Israel. E o Senhor enviou para eles, aleluia, um alimento chamado maná. Em realidade, esse alimento caía junto com o rocio. E Israel, o povo, tinha que cosechar todos os dias, conforme eles, a porção que cada um deveria comer ao dia. Se fora uma família, se uma família, por exemplo, necessitara 4 quilos, não poderia recorrer 4,5 quilos ou 5 quilos. Deveriam recorrer a porção suficiente para aquele dia. Em 6 dias, em el viernes, antes das 18 horas, deveria recorrer. Em el viernes, porque isso era pela manhã, antes que o sol surgisse, porque a partir do momento que o sol surgisse, o maná se derretia com o sol. Olha, mira como é profundo o mistério de Deus. Com o sol, o maná se derretia. Ele suportava o calor do dia. Amém, irmãos? E em 6 dias deveriam recorrer só para comer naquele dia. Só em viernes que recorria para comer viernes e sábado. Se durante o decorrer da semana recorresse uma porção e sobrasse, quedava olhando mal. O olor era malíssimo. Quedava podrido. Pelo que eles cosechavam para comer viernes e sobrar para comer também em sábado, não quedava podrido. Amém, irmãos? E esse maná, quando caiu, despertou por la manhã, e os filhos de Israel viram que o suelo estava coberto com este maná, que era semelhante a semida de coentro, culantro. E quando eles viram, eles não sabiam o que era, então se perguntaram: o que é isto? E daí chamou de maná, que significa: que é isto? Teria o sabor de tarta hecha com mel. E eles se alimentaram por espaço de 40 anos. 40 anos Deus estuvo alimentando este povo. Glória a Jesus. Deus não deixou eles perecer. Pero a Bíblia nos ensina que mesmo assim eles chegou o momento de querer, de murmurar, de falar mal deste pão que Deus enviou do céu para alimentar eles. Porque eles miravam somente para as necessidades do corpo e não do espírito. O Senhor Deus ordenou que eles cosechassem, ou seja,
recorresse um homer, que é uma medida equivalente a 370 litros deste maná, que guardasse em el arca del pacto, para testemunho para as regenerações futuras, descendentes, sus descendentes. E este maná representa o próprio Cristo, que o Evangelho, que em el Evangelho de Juan, capítulo de número 6, nos ensina o próprio Cristo, no verso de número 35, dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém. Glória a Deus. Jesus estava aqui predicando para uma multidão que eles haviam comido do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Essa multidão não era tontos, como hoje, por exemplo, se Jesus estiver aqui hoje, e Jesus for em África, ou mesmo aqui, e Jesus corresse aí 5 panes, 2 peixes, só para homens, 5.000 sim, afuera mulheres e ninhos, que calcula cerca de 10 a 15.000 pessoas, multiplicar 5 panes e 2 peixes e alimentasse, essa multidão onde Jesus estava queria estar com Jesus. E essa multidão seguia Jesus. E é muito interessante que essa multidão é semelhante a um grande número de pessoas hoje. A multidão seguia Jesus não por a salvação, não por el perdão, não por as bendições espirituais. Eles buscavam Jesus e seguiam Jesus por a comida. E foi tão verdade que Jesus chamou a atenção dele em Juan 6, disse: mira, vós outros me seguis, não é por causa do milagre, não, é por causa do pão que vós outros comeram. Vós outros estão me seguindo por causa da comida. Aí eu pergunto a vós outros hoje, uma grande parte, mesmo dos cristianos, vós outros creem que sirva a Cristo por quê? Por que muitos hoje vão ao culto hoje? São com as necessidades espirituais ou as necessidades físicas? E mira que eu não estou culpando as pessoas, mas culpados são nós outros, os pastores, os predicadores. Por quê? Porque se via assim, hoje nas redes sociais, venga, e tu vai ser sanado. Venga, e Deus vai operar um milagre em sua vida. Tu não tem casa, vai te dar uma casa, vai te dar um coche. Venga, Jesus vai solucionar os teus problemas. Venga, Ele vai sanar suas enfermidades físicas. Eu estou com o coração roto. Venga, Jesus vai sanar tu alma e vai fazer tu feliz. E as pessoas, muitos vão buscar Jesus porque está com a alma herida. Estão decepcionados. Estão enfermos, estão com um problema físico, estão desempregados, estão hambrientos, estão passando necessidade física, estão endeudados. Pastor, então se não podemos buscar a Deus em essa situação, podemos e devemos, mas não podemos só buscar a Cristo por as coisas físicas, materiais e almáticas. Jesus foi claro com esta multidão: vós outros estão me seguindo por causa do pão que eu multipliquei, por causa da comida. Aleluia. Não por causa do perdão e das bendições espirituais. Pero Jesus dijo: pero eu vos digo aqui, eu sou o pão vivo que descendeu do céu, e aquele que de mim se alimenta viverás para sempre. E ele dijo mais: o pueblo, vossos padres comeram maná e a deserto e morreram. Glória a Deus. Por quê? Porque o pueblo de Israel estava em busca de um alimento físico. Comeram e morreram. E eles não morreram só fisicamente, morreram espiritualmente também. Hebreu, capítulo de número 7, com o Salmo de número 95, diz que o Senhor Deus estuvo 40 anos desgostosos com eles.
e eles não entraram no repouso do Senhor. E o Senhor não estava falando de Canaã, estava falando do repouso eterno. Não entraram porque estavam só em busca de comida e satisfazer as necessidades físicas. Irmãos, não busque a Deus só para satisfazer as vontades, necessidades físicas. Busque a Deus por satisfazer as necessidades espirituais também. Aleluia. É o maná que Deus enviou para alimentar Israel por 40 anos. Um período transitório, um período temporal. Esse maná é um tipo de Cristo, uma tipologia, uma simbologia de Cristo. Esse maná estava apontando para Cristo, e Cristo disse: eu sou o pão vivo que descendeu do céu. Ou seja, eu sou o maná que descendeu do céu. Nossos pais comeram o maná e morreram. Pelo aquele que de mim se alimenta, viverás para sempre. Glória a Jesus. Nós não podemos alimentar só o nosso físico, temos que alimentar nosso espírito. E como? Jesus disse: alimentando dela. Por isso ele disse assim: aquele que não come minha carne, não bebe minha sangue, não é seguido de mim. Aí muitos pensam que é a Santa Cena. E é por isso que muitos participam da Santa Cena de qualquer maneira, porque lê esse texto e entende ao contrário. Muitos pensam, mira, muitos participam da Santa Cena porque creem que a Santa Cena é alimento. A Santa Cena não é alimento. Então é verdade que Pablo disse: quem tem hambre come em casa. Santa Cena não é alimento. Então é só um cachuzito assim, ó. É símbolo, não é alimento. Muitos participam da Santa Cena porque pensam que na Santa Cena, se participou dela, é purificado. A Santa Cena não purifica nada. É tanto que Pablo disse: aquele que participa inteiramente será culpado da morte de Cristo. Significa dizer, se a Santa Cena purificasse, qualquer podia participar ou não. Se ele diz que não pode participar indignamente, porque a Santa Cena não purifica. A Santa Cena é um símbolo. Amém. Então, por que tem que participar? Se é assim, pastor, então não vai participar da Santa Cena? Por que tem que participar? Temos que participar porque é mandamentos. Amém. Os únicos sacramentos, os símbolos que permanecem na igreja é bautismo e Santa Cena. Amém. Os únicos sacramentos e os mandamentos. Bautismo também não purifica e não salva a nadie. Pero é um símbolo, é uma evidência de que morremos para o mundo de pecado e nascemos em Cristo. Então temos que ser bautizados porque é um mandamento. Jesus disse: quem não crê e não for bautizado não será salvo. Amém. A Santa Cena não salva. Pero nós outros que estamos em comunhão com Cristo temos que participar da Santa Cena, porque é um símbolo, é uma evidência de que somos um em Cristo Jesus. Pero quando Cristo diz: aquele que não come de carne e não bebe em sangue, ele estava falando no aspecto espiritual, porque no versículo 61 do capítulo 6 de Juan, Jesus disse: é o Espírito que eu, ou seja, a palavra que eu vos ensino é Espírito e vida. Amém. Aleluia. Cristo é a palavra de Deus, a palavra encarnada de Deus. Juan 1, versículo 2. Deus no princípio era o verbo se fez carne, o verbo era Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Cristo é a palavra de Deus encarnada. Quem come na carne de Cristo são aqueles que por a fé se unem a Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se nós outros andamos, seguimos a Cristo por fé, andamos na presença de Cristo, alimentamos de sua palavra, guardamos em nossos corações e buscamos a obedecer, estamos alimentando de Cristo, pela carne e pela sangue de Cristo, estamos unidos a Cristo, aleluia, e permaneceremos salvos em Cristo. Por isso nós necessitamos desse alimento espiritual. Então, irmão, mira, nós vamos para descansar, cientificamente dizendo, segundo os médicos, para descansar tem que dormir no máximo 8 horas por la noite. É ou não é?
Estaba hablando de un discipulado, un adolescente dijo, pero yo durmo 12 a 1 quedo con sueño. Amém, irmãos? Glória a Deus. 8 horas é o suficiente, mas disso não necessita. Alguns com 7 horas está bem, outros com 6 está ótimo. Se eu durmo 6 horas à noite, Deus, não necessito mais. 5 horas já levanto bem. Amém, irmãos? Pero 8 horas para dormir. Só para dormir. Sobra a 16 horas. 8 horas para trabalhar. Na jornada completa, 8 horas. Dorme 8, trabalha 8, sobra 8 horas. O que faz com essas 8 horas? Pastor, me sobra tempo. Sobra tempo porque tu és um mau administrador. Amém, irmãos? Amém. Nós não temos que querer culpar a Deus, porque Deus nos levantou como majordomo, significa administrador. Deus criou o dia, enviou o sol para dividir dia e noite, e é nós outros que dividimos, que administramos o tempo. Deus só não criou o tempo e criou nós outros para administrar esse tempo. Amém. E nós outros falhamos tanto, porque na Bíblia habla del dízimo, habla ou não habla? Que é dízimo? A palavra dízimo del hebreu significa 10ª parte, ou 10%. Muitos pensam que dízimo é só no del dinheiro. Claro, tudo que queremos. Se dá 5 está fora, não está cumprindo a palavra. Se der 9 não está cumprindo a palavra. Nos 10%. E muitas vezes, até nosso tempo, irmãos, nós outros muitas vezes não sacamos nem o dízimo do tempo. Pastor, eu tenho que sacar o dízimo do tempo também, irmão. Por lo menos o dízimo. Mira como nós outros querramos, murmuramos, e o problema está em nós outros e não em Deus. Porque nem o dízimo muitos não sacam para Deus do tempo. Qual é o tempo nosso? 24 horas. 8 para dormir. Pero eu não durmo, pastor. Quero ir na tela, quero ir na pantalla, quero ir embora. O problema é tuyo. Tu que não está administrando. 8 horas dorme, 8 horas trabalha, sobra 8 horas. Pastor, quando um período com a família, um período com os amigos, um período de passeio. Aleluia, nós só temos que administrar nosso tempo. É dízimo del dia. São 2 horas e 40 minutos. Por lo menos é dízimo de nosso tempo para Deus. Se não hacemos isto, estamos falhando. Aleluia. 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 2 horas e 40 minutos para Deus. Pero não é aquela que, porque às vezes há irmãos que não conseguem sacar nem 10 minutos para Deus, porque ele quer comemorar aqui, e já adicionado em um Facebook, WhatsApp e outras. Coloquei outra mensagem que venia aqui, ele para de orar para ler a mensagem. Momento, Jesus. Depois eu sigo. O Miguel enviou uma mensagem. O Miguel está dizendo que. Miguel. Então, onde estava mesmo Jesus? Seguimos dando a oração, Jesus. E mas 5 minutos de repente. Juan. Como que é, meu Deus? Amém, irmãos? Alguém assiste meu trabalho? Quem assiste? Levante a mão, por favor. Quem assiste meu trabalho? Está operando na máquina aqui e com no Facebook, WhatsApp ali, ó. Quem assiste? Levante a mão, por favor. Então Deus para nós outros é pior que a empresa que trabalhamos. Amém, irmãos? E depois nos sentimos em el direito de cobrar a Deus. É dízimo del dia, 2 horas e 40 minutos. Que eu hago essas 2 horas para dormir? Tu és criativo. Tu és criativo ou não? Tu és inteligente, cria tantas coisas. Aproveite essas 2 horas para quedar com Deus. Eu te sugiro, se tu não quer orar o tempo todo,
ore um pouco, alabe um pouco, estude um pouco a palavra, esteja relacionando com o Senhor Jesus. Tu pode viver um período à tarde, um período à noite, outro por la madrugada, não sei. Saca el mismo, por lo menos el mismo de su tiempo para Deus. Pero tu vai orar, tu diga, mira para minha esposa, mira, diga que eu não estou para nadie, porque eu estou com Jesus. Se alguém te amar em el móvel, deixa de amar. Nadie é mais importante que a Cristo, que a Deus. Se quer dividir essas 2 horas em 40 minutos, divida em 3, 4, quando queira. Pero saque é o mínimo, é o dízimo, porque el Senhor dijo só digo ofrenda também. Amém, irmãos? Ele falou de ofrenda voluntária, ofrenda alçada. Ofrenda alçada é ofrenda levantada. Falou de ofrenda voluntária, que parte de nós outros. E também falou de ofrenda de sacrifício. Que é ofrenda de sacrifício? Ah, não, eu posso fazer isso tranquilo, então não é sacrifício. Amém? Glória a Jesus. Nós outros que estamos fazendo, não é Deus que está fazendo, não. Nossa preocupação é só com a matéria, esquecemos de nosso espírito. Nosso espírito vive dentro de nós outros, porque é nela alimentar, ser alimentado por Deus. E como alimentamos? Pedro, em sua primeira epístola, capítulo 12, versículo 12, dijo: deseai como ninho recém-nascido a pura leite espiritual, que é a palavra de Deus, para que por ela possa crescer para a salvação. Cristianos que não desejam alimentar espiritualmente, não cresce. Aleluia, morre e não cresce. Nós temos que crescer, e para crescer temos que alimentar. Um ninho, quando ele não passa o dia sem alimento, sem alimentar, e de repente ele pai viu que ele não quer comer, ele pai se preocupa e leva médico, porque sabe que ele está enfermo. Agora, há ninhos que não quer comer, não quer cenar, não é porque ele não tem apetite, é porque os pais dão tonteria para eles comer. Ele está cerca da comida, a mãe está preparando a comida, e ele não chega, desperta 9, 10 por la manhã, já passou a hora de desayunar. Desayunar é 7, 8 horas por la manhã. Ele não levanta 11 por la manhã e a mãe vai dar desayuno para ele. Quando chega meio-dia, chama ele para comer, não quer comer, porque ele já comeu tantas tonterias e na hora da comida não quer comer. Há muitos cristianos assim também. Ele não tem apetite de ler Bíblia, de orar, de vir na igreja, porque ele quer o dia todo comendo tonterias, ouvindo tantas tonterias, mirando tantas tonterias. Está lleno, a alma está llena de desejos pecaminosos, a mente está cheia de desejos, pensamentos pecaminosos, tanta tonteria que ele mirou em tantos lugares por aí. A queda de iludir e pensa orar, não consigo, pastor, como é que está em Deus? É claro, tantas coisas que tu quedou mirando que não agrada ao Senhor. Como tu vai conseguir como é que está em Deus em 5 minutos? Aleluia. Temos que alimentar nossa vida espiritual, e esse alimento é diário também. Qual é a primeira coisa que tu acha quando tu desperta por la manhã? Pastor, eu vou ver, sabe, né? Os mensagens que mandaram para mim, meus amigos, e não sei quem mais e tal, vou mirar. Esse é tudo desayuno, o seu psique. Aí pensa em alguma coisa que não agrada ao Senhor Jesus, e depois que termina, ai, Senhor Jesus, agora sim, Senhor, estou tranquilo para falar contigo, Senhor Jesus. E aí começa a pedir as imagens de tonterias pecaminosas que tu estava mirando antes, notícias pornográficos que estava mirando antes. Essas imagens que vão venir à mente, ou pensa que vão venir visões do cielo. Não. Martim Lutero diz assim: se tu não quer passar o dia todo perturbado por demônios, encontre Jesus já por la manhã. Glória a Jesus. Aleluia! Quem entendeu, diga glória a Jesus.
suba los pés para nosotros.